Fala pessoal, meu nome é Salvino, tô aqui com o Lucas. Tudo bem, gente? E esse aqui é o Arquitetando, podcast que foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas muito importantes da nossa sociedade. E hoje nós estamos aqui com Marina Juste, da Marina Juste Arquitetura, que vai contar um pouquinho hoje da sua história, vai contar sobre seu escritório, os processos e vai bater um papo bem bacana aqui com a gente. Marina, muito obrigado pela presença, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse, falasse como que chegou a arquitetura na tua vida e como é que tá o escritório hoje em dia. Fique à vontade, o espaço é teu. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho meu escritório há uns 8 anos já. Eu comecei a sair de uma construtora e falei: "Não, vou abrir meu próprio negócio", então comecei pegando projetos pequenos, coisas que vão aparecendo, né. Mas falei: "Não, vou ter coragem e montar meu próprio negócio", e é muito legal, porque a gente sempre vai aprendendo, né, o que a gente gosta, o que a gente não gosta de trabalhar. E eu sempre gostei da arquitetura multissensorial. No meu TCC eu trabalhei com isso, e daí eu pensei: Preciso procurar um curso, alguma coisa nessa área", então eu achei em 2022 um curso de design sensorial ali em Curitiba, e me especializei e adorei essa área. Legal. Te encontrou ali no Sim. design multisensorial. E explica pra gente um pouquinho melhor sobre o que que é, pra quem tá nos ouvindo que não conhece, né, como é que funciona isso, e o que que deu esse brilho no olhar, né? Uhum. Então, o sensorial ele se concentra no que o cliente vai sentir, né, ele diz que nós temos mais de 20 parâmetros sensoriais que nos afetam diariamente. Eh Tanto a fome quanto a saciedade, um café, o que você vai servir para o seu cliente, tudo isso faz diferença, né, se você toma algum remédio. Então, por exemplo, o olfato, ele é o mais explorado porque é o sentido mais rápido que nós temos. Uhum. Mas também não é só isso, colocar um cheirinho lá na empresa que vai resolver, né. É. Tem neutralizador de ambiente, tem climatizador, tem a parte das memórias também, então cada cada pessoa vai ter uma cultura diferente, baseada onde ela mora, pelas memórias também, né, memórias de parentes, de até do local, né, onde ela mora, ela vai ter uma memória daquele local. Uhum. E como que tu leva isso pra dentro dos projetos hoje? Você deu alguns exemplos ali de cheiros, de locais e tudo mais, e como que a gente usa isso nos projetos hoje, Marina? Então, é entender basicamente o objetivo do cliente, né, tanto no residencial quanto no comercial, o que o cliente vai sentir, qual tipo de negócio e como explorar isso dentro daquele ambiente. Claro que a gente pode começar, se você já tem um local físico, a gente vai começar pelo básico. Não adianta criar algo maravilhoso se o básico não estiver bem feito. Se Uhum. tiver uma rachadura, se tiver fio pendurado, né, a pessoa vai olhar para aquilo. Então tem todas essas questões que têm que ser trabalhadas, então a gente trabalha com, a questão do conforto acústico, de temperatura, o cheiro, a questão do O visual visual também? também, aham, da Interessante. memória, então tem, várias coisas, Várias né. coisas. Tu comentou antes aqui nos bastidores sobre a questão da consultoria, né? Uhum. Que é importante o cliente Sim, entender antes, até para ele saber onde ele está pisando, né. E você faz esse trabalho também. Fala para nós um sim. pouquinho da consultoria. Tanto que às vezes alguns clientes até se assustam, sabe, porque eles não sabem que eles têm que entender o negócio deles, para daí criar, né, o ambiente, então, ele vem todo numa construção de marca, que nem o jeito Disney de ser, né, a gente Uhum. precisa focar, as grandes marcas trabalham com isso, você tem que saber o que a sua marca quer transmitir, para daí criar todo um manual, né, a gente pode fazer a coreografia do cliente, como que os funcionários têm que atender o telefone, o que eles podem servir, né, se pode servir água, se pode servir café, Hum. porque, por exemplo, em câmaras de conciliação, você Uhum. não pode servir café, né, porque as Uhum. pessoas podem se exaltar, então tem tudo isso. O que é o seu negócio, então é bem importante. Às vezes as pessoas têm preguiça, né, de focar: "Ai, o briefing, várias perguntas", mas é uma etapa necessária, porque senão você vai gastar criando um ambiente que não é exatamente aquilo que você esperava, né. Uhum. Legal. Muitas vezes não vai nem fazer sentido, né. Uhum. E vou pegar um gancho então, dentro do teu processo, com essa parte do sensorial, do teu modo de trabalhar, qual que é a importância do briefing para que isso tudo aconteça da melhor parte e como que tu faz ele? É muito importante. É, né. Normalmente eu falo para o cliente: "Ó, vão ter algumas perguntas, eu espero que ele responda comigo junto, né, que eu vá ali criando
dúvidas, mas é bem difícil, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Então é um pouco difícil, mas eu mostro referências, eu faço várias perguntas para chegar num resultado bem satisfatório, assim. Muitas vezes o cliente precisa de direcionamento. Direcionamento, prioridade, sabe? É o que eu digo, ele tem que entender qual é a prioridade, né, daquele ambiente, a iluminação, para não fugir muito, né, do objetivo, não chegar no final e ser algo que ele não quer, que ele não Precisa deseja. conduzir ele pra mostrar pra ele o que ele precisa, né? Trabalhar muito com o psicológico, né? E ele sempre tem uns que são bem quietinhos, que eles não gostam de falar, que eles não expõem, então É mais difícil, né? é desafio é maior. difícil, mas é legal porque cada cliente tem o seu perfil, a sua personalidade. Isso vai dando uma bagagem também pra cada vez que vai aparecendo mais clientes desse, você vai já sabendo como lidar, né? Sim. Que legal. E o pessoal às vezes acha que é só arquitetura. Como se fosse Como se fosse fácil, né? Mas são tantas opções, né, que nem vocês veem aqui, tem tanta opção para tudo, então eles têm que entender que cada detalhe, o máximo que eles conseguirem entregar de respostas, vai ajudar nessa decisão, né, do projeto. E é muito difícil fazer essa virada na cabeça deles. O cliente, ele tem esse entendimento que o briefing é o que faz todo o resto dar certo ou não? Não, Essa era a minha dúvida. Eu imaginei a que... maioria não tem. Uhum. nem sabe por quê. Eles querem tudo para ontem, né? Eu quero para semana que vem o meu projeto e pronto. Que loucura, né? Maluquice. E pensando nisso, assim, Marina, qual é digamos assim, qual é a frase que você usa para iniciar a reunião, sabe? Para quebrar esse gelo e mostrar para ele assim, olha, a gente está entrando no ambiente agora e eu preciso que você me fale. Uhum. Eu acho que prioridade. Eu falo, ó, vamos trabalhar com prioridade. Se você quer esse resultado, preciso disso. Definir bem esse escopo. Sim, sim. Esse alinhamento de expectativa inicial, né? É bem legal. Mas e com tudo isso, você falou que você se especializou nessa parte sensorial, já foi desde do início da tua carreira, quando tu se formou, em seguida, ou veio depois essa especialização? Não, eu comecei a estudar no meu TCC e a maioria dos correlatos, os estudos que eu fiz eram de hospitais, porque em hospitais são ambientes que nós passamos muito tempo, né? Eu fiz um hospital psiquiátrico, então eu trabalhei com a cromoterapia, a questão dos espaços e como isso nos afeta, né? E as pessoas não têm muita noção de quantos espaços nos afetam. Eu acho que na pandemia agora foi uma grande virada de chave, né? Que todo mundo percebeu, porque quem morava em apartamento tinha que ficar naquele apartamento, às vezes sem sol, né? Sem uma janela, sem... Nossa, eu imagino que foi ruim para todo mundo, sabe? Sim. Então, isso é o design sensorial, é você entender que o ambiente faz a diferença no seu dia a dia, sabe? No seu humor, em tudo. Então, eu estudando esses hospitais, eu fiquei na dúvida, será que eu me especializo em hospitais? Né? Eu não tinha achado uma área, assim, que nem a neuroarquitetura, a neurociência, elas andam junto com o design sensorial. O Eu ia te sensorial, perguntar exatamente ele isso, é que um legal. pouco mais prático. A neuroarquitetura é um pouco mais... Conceitual, talvez? mais teórica, assim, ela Uhum. estuda mais a parte da física e tudo mais, e o sensorial é mais colocar na prática, né? É entender o que o cliente vai sentir, a felicidade, quais são as macro sensações, o que vai trazer a felicidade, e dos detalhezinhos, né, disso de servir, da coreografia, dos materiais, das ideias, né, questão dos tapetes, assim, também, de desacelerar, então, Sim, é tudo sim. isso, né? E a parte boa, Marina, de estar sentado do lado de cada mesa aprendendo com vocês é que a gente escutou já um profissional falando que ele fez um projeto que dentro dessa parte sensorial ela buscou referências da infância da pessoa para que quando ela tivesse naquele ambiente ela tivesse essa memória boa, esse sentimento bom. Na prática, assim, o que você consegue fazer no projeto, depois dele pronto, para buscar essas memórias lá de trás, para conseguir trazer essa sensação tão boa para o usuário? Então, é isso que eu falo, o cliente ele tem que se abrir. É muito importante as pessoas tentarem se abrir o máximo para o arquiteto, porque ele está ali tentando traduzir isso. Então, são esses detalhezinhos, uma obra, um móvel da sua avó que você quer, né? Às vezes a gente tem que restaurar. Não é só porque agora é tudo moderno, tem que ser tudo moderno. A gente consegue juntar as coisas, né? A arquitetura faz isso, ela junta o antigo com o novo, consegue aproveitar e sempre pegar esses detalhezinhos, né? Mas é muito na conversa que a gente entende. Então,
Legal. um É o briefing. Isso, é o briefing. E mesmo. É o briefing mesmo. Briefing desafio, né? Porque não adianta só você abrir o perfil da pessoa e entender, né? É o cachorrinho que ela tem é importante, porque agora a pessoa pode ser só uma família constituída de uma pessoa e um cachorro, né? Uma pessoa só, então É mais diverso, né? é muito mais diverso. Então a gente tem que entender qual é a rotina da pessoa e tudo mais, né? Legal. E se fosse pra tu buscar na memória agora, Marina, assim, um projeto que te marcou nesses últimos 6 anos, assim, qual que você lembra e o que tu poderia contar pra nós dele? Olha, eu acho que os mais especiais foram da SIC, os projetos da SIC, porque foram projetos que não tiveram muitas alterações, sabe? Eles nos deram liberdade para criar, assim. Nós fizemos alguns caminhos bem orgânicos, tanto com forro, iluminação, o piso, sabe? Para conduzir as pessoas, algo bem mais tecnológico. Nós recentemente inauguramos o Túnel do Tempo, não sei se vocês passaram lá. Não. Mas ele conta sobre a história da cidade, então nós colocamos alguns quadros antigos e modernizando, assim, sabe, com iluminação, e ficou bem um túnel, assim, ficou muito legal. E tiveram que fazer uma pesquisa profunda, né, pra poder... Sim, nós fizemos, assim, até uma entrevista com as pessoas mais idosas da cidade, que estão aqui desde o começo para explicar aquelas fotos antigas, o que era cada coisa, né, aquelas encruzilhadas. E daí a gente colocou passando lá nos telões depois, sabe? Tudo para ser algo Isso na SIC. na SIC. Na SIC mesmo. Que legal. Vamos passar lá primeiro. Ah, com certeza, e conferir isso. Legal. E hoje, Marina, o que é assim? A gente sabe essa parte do sensorial, a gente sabe desse foco que você dá no briefing, talvez isso já seja uma parte da tua resposta, né? Mas o que é a tua identidade hoje como escritório? Quem te contrata? O que vai receber aí dentro desses projetos? Eu acredito que originalidade, porque eu gosto de Legal. fazer um projeto diferente do outro, eu gosto de cores, de personalidade, sabe? Não deixar os projetos iguais, sempre tentar colocar algo meu ali e fazer a cara do cliente também, né? Por isso que eu falei que eu trabalho com vários tipos de projeto, eh, porque tem essa diversidade, né? E sair do óbvio, eu gosto de desafio também, então cada projeto é um projeto. Legal, legal. Originalidade. Eu gosto de cores, personalidade, colocar alguma coisa diferente, assim. E você costuma buscar inspiração aonde? Ai, a Arcdaily, ultimamente o Instagram tem bastante inspiração, ou fora, né, viagens, feiras, quando eu viajei pra Europa também, aquela coisa, né, arquiteto viaja e eu não conseguia nem andar na rua sem tirar foto. Tudo. Aí quando eu vou procurar referência, eu vou lá, olho naqueles museus, naqueles lugares, eu falo: "Nossa", até os Airbnb, eu filmava tudo, porque é tudo inspiração para o arquiteto, né, então toda viagem que eu faço, principalmente, eu trago alguma referência, sabe. Uhum. E justamente nessa parte das referências, né, hoje a gente tá num mundo aí mais tecnológico, a IA tá entrando aí para ajudar, algumas pessoas estão assustadas, achando que vai acabar com tudo e tudo mais. Na tua visão, assim, como que tem chegado o teu cliente agora? Às vezes ele vem com o projeto pronto já, né? Sim. Nossa, muito. E isso, onde que vai a parte de que, poxa, legal, já ajudou no briefing talvez, ou foi demais e isso aqui não é executável, digamos assim, né? Como que é a tua percepção? Eu acho que ajuda muito o cliente a ter uma ideia, né, do que ele quer, só que não vai traduzir aquilo que a gente faz, né, que o arquiteto faz, que é pensar em todos os detalhes e juntar todas essas informações. Eu acho que ela tem que vir para nos ajudar com o tempo, né, para agilizar esses processos mesmo. Então, a IA é boa, mas até certo ponto. Justo. Tu tens usado no escritório? Eu uso às vezes para testar uns renders, assim, mas não para fazer render 100%. E tirar dúvidas, né. Para pesquisa é a melhor coisa também, rápido. A gente tem notado, Marina, assim, nessas nossas conversas que essa coisa de você registrar todas as etapas do projeto é muito importante, né? E você costuma, por exemplo, usar ferramentas de gravação, esse tipo de coisa para manter esse registro? Como é que você faz esses processos, sabe? Porque são várias conversas, né? Tem o briefing, mas depois tem a apresentação do projeto e tem os vai e vem, né? Sim. Então, agora eu estou tentando juntar tudo num programa só, né, no Notion, porque é muito
É muito arquivo, Word, daí alguma coisa no Google, a gente tenta deixar tudo online, daí depois sai, né, aquela coisa que deixa na nuvem, então eu tô tentando concentrar tudo no Notion, mas eu ainda tenho vários programas, assim, que eu uso. Pra chegar Ainda tá uma baguncinha, mas eu tô tentando organizar, assim, principalmente com a IA que tem como organizar isso também, né. É uma dor do arquiteto e eu acho que de forma geral do empresariado também ter ferramentas que concentrem, né, todas as soluções, Que né, agrupem, né? que Que agrupem, deixem tudo num lugar só, né? Porque a gente acaba tendo hoje uma enxurrada de ferramentas, de Solução. empresas, soluções, e aí, via das vezes, a gente gosta de uma solução dessa, daquela, e depois Formal. para juntar tudo é que é um problema, né? E eu quero que o cliente também consiga visualizar as etapas do processo, do projeto, aonde tá, o que depende dele ainda entregar, né. Eu quero ter isso mais visual para eles. Legal. E é importante, né? Sim, muito importante. Pode falar. E não, mas é que ela falou um negócio bem interessante. Eu ia perguntar justamente hoje, dentro do teu processo, o que o cliente não vê hoje, digamos assim, mas que é de suma importância e que lá na frente, quando tiver tudo pronto, ele vai te agradecer, poxa, que legal. Porque normalmente eles só vão ver essa parte do briefing que você estava falando, né? O problema da obra, Os perrengues. os perrengues, mas tem alguma coisa assim hoje, até dentro do que você falou, que você tá querendo deixar claro esses processos que ele não vê hoje, mas que é muito importante? Eu acho que o cronograma, as etapas principalmente, porque eles querem pular etapas. Contratou a pessoa do gesso, mas antes do gesso precisa vir a parte elétrica, o ar-condicionado, tudo. E eles não entendem essas etapas, eles já querem pular. Tem uma cliente minha que fechou marcenaria assim, não, tô com pressa, só que daí tudo deu errado depois disso, sabe? Então a gente fica querendo consertar coisas depois e não é o certo, né? O certo seria seguir o cronograma. E eu acho que as pessoas têm que ter menos pressa, sabe? Entender que tem um cronograma e que se ela não seguir esse cronograma, sabe, não vai. Não vai funcionar, né? E o que tu acredita, assim, nesses teus anos de experiência, Marina, que você vê que o cliente faz para não seguir esse cronograma? Porque como é que é a cabecinha do cliente, na tua opinião? Ele quer tudo pra ontem. Esse é o principal. Ele quer contratar, ele quer economizar, ele vai contratando, às vezes, equipes separadas, né, que não se conversam, cada um faz do jeito dele, e daí não se compatibilizam, né, dá aquele jeitinho, né, O tipo de... o jeitinho. E você falou uma coisa importante que eu acho que entra nisso tudo que você falou, né? A parte das compatibilizações, né? Como que tu faz isso hoje no escritório? E como que tu consegue mostrar para o cliente a importância de ter isso concentrado, de ter dentro do cronograma para que não atrapalhe, assim? Tem algum problema específico que tu já passou, por exemplo, que, poxa, não foi compatibilizado, mas não por você, porque a decisão do cliente acabou levando para um outro caminho? Vários, nossa, muitos problemas. A maioria dos problemas que acontecem são por causa disso mesmo, da pressa de, eu quero orçar antes de ter o projeto executivo final, sabe? Eu falo, faz o projeto, daí orça tudo, daí começa a obra, senão dá tudo errado. Então essa ainda é uma dificuldade muito grande que eu tenho, sabe? De explicar para o cliente que tem que seguir essas etapas para não dar BO, porque acontece muito. E daí parece que é erro de projeto ou erro de eu não acompanhar. Então agora eu já coloco no orçamento assim, acompanhamento, porque eu sei que a pessoa vai precisar de acompanhamento. A gente precisa estar na obra para tirar uma dúvida ou outra. E até os fornecedores, né? Às vezes um vai estar de um jeito, outro de outro. Então a gente tem que estar sempre acompanhando, sabe? Sim. Mas é difícil. O Complexo. complicado, né? Complicado. E eu queria agora puxar um pouquinho de novo para tecnologia, né? Como é que você enxerga, assim, Marina, olhando principalmente para a inteligência artificial, né? Que eu acredito que ela realmente revoluciona muito, né? E dentro das etapas de um escritório de arquitetura, ela pode te ajudar tanto na organização, como na pesquisa, também em renders agora, né? Que tem tanta coisa. Como é que tu enxerga isso para os próximos anos? Nossa, eu acho que vai ser cada vez melhor, né? Sim. Claro, a parte de render eu acho que vai diminuir um pouco, tanto que eu trabalhava com render profissional, ainda trabalho, né, mas eu vejo que diminuiu muito a demanda. Tanto que a gente fazia render assim, e daí o cliente foi lá e aumentou na IA, só que daí ele estragou toda a imagem, né. Então você tem que saber usar, porque se você não souber usar, não vai dar certo, né, mas eu acredito que ela vem para nos ajudar. Muito, né? Nesse Muito. sentido, né?
Mas ela não vai fazer projeto também É. 100%, eu acredito, né? Porque tem todo esse olhar do arquiteto. Sim. Claro, com as bases que tem ali. Muita gente se preocupa, né? Mas eu acho que não vai mudar muita coisa, não. E eu acho que são humanos trabalhando para humanos, né? É Então diferente. tem o feeling, tudo, né? Sim. E dentro disso, hoje você comentou que tem mais uma pessoa com você no escritório, né? Você percebe essa diferença de uso das ferramentas? A pessoa usa mais? Como é que é no dia a dia hoje? Você breca um pouquinho? Você estimula? Como é que funciona? Nossa, ela adora, ela tá toda hora digitando lá e fazendo render, assim. Teve um dia que eu falei, nossa, não vai dar tempo de fazer render, porque eu uso 3D Max, né? Então demora pra fazer uma imagem. Mas às vezes eu tô lá desenvolvendo 3D, eu falo, nossa, não vai dar tempo. Daí ela já fez umas imagens assim, ficou muito legal. Nosso cliente adorou, ele falou, nossa, se não fosse por essas imagens, ele não tinha visualizado, sabe? Então ela usa bastante, ela escreve bastante, então é muito bom isso. Legal. E tu acredita que o que vai ser o papel do arquiteto do futuro com todas essas ferramentas? Porque você mesmo falou, né? Poxa, vem para apoiar, né? Mas tem essa curadoria, esse olhar, esse cuidado que precisa ter para conseguir entregar algo legal, né? O que é a tua visão desse arquiteto do futuro, digamos assim? Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que a gente não pode atropelar, não pode achar que a IA vai fazer tudo, né? Porque ela faz os renders, mas ela ainda não entende 100%, né? Tem algumas coisas que ela não entende. Então, o arquiteto vai ter que fazer muita coisa ainda. E não dá pra gente ficar preguiçoso, né? Se a gente parar de pensar, em tudo, tentar que a IA resolva tudo, não vai resolver. Então, isso não vai trabalhar a nossa cabeça, né? Para buscar experiência, para melhorar. Então, porque a arquitetura é isso, né? Você vai melhorando com cada estudo, cada projeto. Agora, voltando um pouquinho, me ocorreu aqui também que dentro do projeto a gente tem que ter o arquiteto, principalmente, tem que ter uma relação muito boa com os fornecedores, né? Como é que tu enxerga isso e como é que é a tua relação com os teus fornecedores? Eu acho muito importante. Porque o cliente sempre pede, né, indicação. E para a gente indicar, a gente tem que confiar no produto, na pessoa. E eu acho que tem que ter uma conversa, sempre ter conversa, troca de informações, porque não adianta só pegar o projeto e ir lá e reproduzir. Às vezes, o fornecedor vai entender um pouco mais daquele material. Isso aqui não dá para fazer, e se a gente fizer de tal forma, sabe? Não só chegar lá, instalar e, não ficou legal. Então, eu gosto de parcerias que tem essa troca, né, essa troca de informações. Será que vai ficar legal? Será que a gente troca isso ou isso? Porque o arquiteto, às vezes, né, é tanta opção, tanta coisa ultimamente, Nossa. que a gente não tem como acompanhar, né? Às vezes sempre vai ter um produto melhor, um acabamento melhor, um material que fique, que case melhor com o projeto. Então eu acho muito importante ter Sim, esse contato, sabe, com os fornecedores. E o cliente ele entende isso da importância de que muitas das vezes as indicações de vocês já são de profissionais que entendem a metodologia de trabalho, porque às vezes o cliente, você mesmo falou agora há pouco, que às vezes ele quer economizar, que ele quer atropelar, e via de regra, quando tem isso que você acabou de me falar, da confiança, dessa troca, são fornecedores que já sabem o teu modo de executar o projeto, né? E aí quando você começa a colocar pessoas que não têm esse mesmo modo, pode atrapalhar. O que tu entende da cabeça do cliente dessas indicações? Eu tento avisar, assim, deixar por conta dele. Se você prefere fechar com outro cliente, você vai saber que o acabamento, né, aquilo não depende muito de mim. Porque tem marcenaria que ele vai lá, fecha e a marcenaria nem fala comigo. Daí eu, tá, né, nem um detalhezinho, assim, tá tudo certo mesmo. Daí chega lá, surpresa, Então eu tento explicar que fica por conta dele, né? Sim. Mas é importante ter os nossos fornecedores e alguns entendem, alguns preferem fechar com Com as tuas indicações. isso. Legal. E de maneira geral, assim, você percebe que os fornecedores também estão se atualizando e de certa forma, assim, também tem essa disposição de fazer a troca no teu rol de fornecedores. Funciona bem isso? Sim. É, bem bacana. Legal. E Marina, assim, o que hoje dentro da tua forma de projetar tu não abre mão? Assim, por exemplo, às vezes o cliente vem, ele quer fazer alguma coisa, mas daqui a pouco é algo que você não acredita ou que não funciona. Tem alguma coisa assim que você tem um posicionamento bem claro? Não, olha, isso não faz sentido, não faço. Ou tu ainda assim tenta adaptar dentro de alguma realidade? Não, acho que não consigo pensar em nada agora que não faça, assim. É algo fora do Casudo é possível, né? é.
para mentes criativas como de profissionais da arquitetura, tudo é possível, Mas né? nada que fuja da lei, Sim. que fique, Bom, que fique bem claro, né? que não fique ergonômico, Sim. acessível, né? Sim, Que eu sim. falo, tem que sempre pensar no conforto, porque já aconteceu muitas coisas. Ai, a pessoa quer fazer uma bancada de banheiro alta, porque a minha mulher é alta. Aí chega lá e não dá certo. A pessoa vê que não dá certo. Sim. Então, às vezes o cliente pede, eu quero de tal jeito. Eu falo, não vai ficar bom. Uhum. Às vezes você tem que fazer. Sim. Eu até te perguntei, porque tem um profissional que uma vez ele falou pra gente o seguinte: eu tenho feito as medidas do espaço antes do briefing. Porque às vezes chega no briefing e o pessoal quer fazer, não, beleza, nessa sala aqui eu quero uma mesa de 4 metros, de 20 lugares, e aí o sonho não cabe ali dentro daquele espaço, sabe? Faz sentido isso? Sim, faz sentido. É, que legal. E foi engraçado, né? Porque, na verdade, é uma quebra de paradigma, assim, né? Porque pro arquiteto também, também tem que ter essa sensibilidade de que, no residencial, principalmente, tu tá projetando um sonho, né? Então, essa coisa de ter uma tranquilidade na hora de falar, explicar bem, né? E tu se sente, assim, como é que é para você explicar para o cliente essas coisas? Você acha que é um processo tranquilo ou é alguma coisa que tem que desenvolver melhor? Como é que tu enxerga esse lado teu, assim? Eu acho que eu preciso me impor um pouco mais, sabe? Porque nesse quesito de escutar o cliente, eu acabo escutando demais, né? Mas às vezes nem sempre o que ele quer vai ser o melhor para ele. Então eu tento explicar, mas eu acho que falta falar, não, isso aqui vai ficar melhor mesmo, por causa disso, disso e disso. Porque às vezes com alterações do primeiro briefing, o primeiro projeto, a gente já tá pensando em tudo. Daí começa as alterações, a gente esquece alguns detalhezinhos que foram passando, assim. Então, acho que é isso. Legal. Isso, né? E, ô Lucas, eu queria trazer uma questão legal aqui com a Marina. A gente escuta muito que o profissional de arquitetura, muitas das vezes, ele não faz só arquitetura nesses casos, com esses clientes, ele também trabalha de psicólogo. É terapia, né? Tu já teve algum caso, assim, de pegar, às vezes, uma família, um casal, uma pessoa específica, que ela não estava conseguindo avançar no próprio projeto por questões, assim, fora do âmbito de projeto? Muito. Conta pra gente, então. A gente gosta dessa parte. A maioria são casais. Casais que não têm o mesmo gosto, né? Um que é algo escuro e o outro que é algo claro. Algo pesado, o outro que é algo mais leve. O clássico, o moderno, né? O orgânico e o reto. Então, assim, normalmente são casais que brigam bastante, assim. Já tive um projeto, que é bem difícil. Ele queria uma casa totalmente italiana e ela queria uma casa menorzinha. Nossa. E eles não começaram a executar ainda, mas Caramba. por dúvidas. Mas o projeto finalizou. Finalizou. E como é que tu Mas resolveu daí, isso? assim, só o orçamento do telhado ficou absurdo, absurdo. Aí eu falei, eu queria uma casa pequenininha. Ele, não, mas eu quero uma casa, sabe, com um átrio no meio e tudo mais. Eu falei, não tem como não ter um telhado gigantesco. Sim, para direito alto. quase. É bem isso que tu falou, né? Tem que ter sensibilidade. E de juntar, né? Porque daí às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero tal coisa. Daí a mulher chega depois, não, faz tal coisa. Não faz o que ele falou, faz tal coisa. Eu fico, gente, e agora? No meio O que você apresenta, né? desse fogo cruzado, Você tem né? que saber agradar os dois lados. Sim. E é um trabalho difícil, né, Marina? Porque você às vezes pode se indispor com algum dos dois, e às vezes um dos dois é o que paga a conta. Tem isso também. Ou ao exatamente. contrário, mesmo que pague a conta, quem tem a última palavra é o outro. Exatamente. Então é complexo, É né? bem difícil para arquiteto isso. A gente fala bastante isso, né? Até a gente entende que hoje talvez a própria universidade teria que entregar um pouquinho mais em algumas áreas, né? Nessa formação do profissional, porque chega no mercado é totalmente diferente. Você mesmo foi buscar uma especialização que provavelmente você quase não viu nada na faculdade, né? E é o que hoje norteia o teu escritório, é o que faz os projetos. Então a gente tem, como arquitetando também, esse objetivo de conectar e buscar esses conhecimentos, né? Hoje a gente, em que episódio tá, Lucas?
Vamos pro 23 ou 4. 23 episódios, a gente tá no começo, mas já falou com bastante. Já é um bom repertório, né? E de 23, ó, a segunda pessoa que a gente conversa é de sensorial. Então a gente acaba criando uma base legal, assim, né? Pra conseguir, porque um pouco do nosso público são esses estudantes de arquitetura. E aí acaba que eles vão assistir e vão, poxa, eu gostei do sensorial, é legal e tudo mais. Então por isso que tem no final, que a gente sempre pede essa mensagem pra conseguir preparar também essas outras pessoas. Os nossos convidados acabam, querendo ou não, sendo inspiração. Sem dúvida. Pra quem tá, Verdade. sem dúvida nenhuma. Porque às vezes a gente não sabe nem que esse assunto existe. Exato. Vamos aplicar, né? Que é essa dúvida que eu tinha muito. O que que eu vou fazer, né? Hospital? Será que eu vou fazer arquitetura hospitalar? Ou neuroarquitetura? Alguma coisa assim, né? Então, são tantas áreas. Tantas áreas. E isso é muito legal, né? Se a gente parar pra pensar, realmente, é novo essa parte do sensorial dentro da arquitetura, é algo assim relativamente novo, não? Não, na verdade é bem antigo, porque é junto com a psicologia, né? Tudo trabalha junto, a fenomenologia. Se você vê, tem livros antigos. Só que hoje nós temos mais ferramentas para entender o cérebro, né? Captar o que a gente está sentindo aqui. Se tivesse algo, né, me monitorando, eu ia conseguir ver meus batimentos, né? Alguma coisa assim. Então, hoje nós temos mais ferramentas para entender o que nos faz bem, o que nos faz mal, né, pelas nossas expressões faciais, neuromarketing, tá tudo interligado, né? Mas a questão da arquitetura sensorial sempre existiu, né? Projetos bem antigos, a gente vai ver que isso sempre foi, assim, os melhores projetos, né? Niemeyer, questão do conforto, tudo mais, sempre pensou na pessoa, Que legal. no objetivo final. E por que tu entende que talvez isso não seja hoje quase que um padrão da arquitetura trazer esses elementos para dentro dos projetos? Porque hoje todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Fazer salas comerciais para vender, tem que ser cada vez aproveitar mais o metro quadrado. Os terrenos estão cada vez menores, tá tudo cada vez mais compacto, sabe? Menos vagas. Claro que depende muito da cidade que a gente mora, da cultura e tudo mais. Mas eu acho que é muito por causa disso, por causa do mercado, né? Imobiliário, principalmente, que a gente tem que se adaptar. Sabe por que eu perguntei isso? Porque, de fato, quando você falou de hospital, né, a parte psiquiátrica, depois são ambientes, assim, hostis, né? São lugares ruins, né? Se houver esse cuidado, a gente consegue, através da arquitetura, ajudar, inclusive, a medicina. Então, a gente começa, inclusive, a contribuir via arquitetura, via ambiente, outras profissões, né? Então, se hoje não existisse isso que você acabou de falar dessa questão, né, comercial, a gente poderia ter ambientes hoje muito mais estruturados e pensados para o que eles precisam de fato exercer, né? Eu acho isso muito, muito legal e me chamou a atenção já desde o episódio da Thaís e agora com a Marina também. Por isso que eu digo que é um privilégio, né, Lucas, estar sentado do lado de cá, porque a gente aprende muito, né? Aprende muito. Não, é muito legal a arquitetura sensorial. Eu estudei muitos, assim, não eram nem hospitais, eram centros, por exemplo, de tratamento de câncer, que só de você ter uma hortinha, sabe, para trabalhar, para se ocupar, isso faz bem. Então, a gente tem muita coisa para explorar, sabe? Sim. E essa coisa do sensorial também, eu quero uma opinião tua, né? Eu sinto que a sociedade ela atual, independente da quantidade de problemas que a gente tem, ela também se tornou um pouco mais acessível, um pouco mais leve em relação às coisas, né? Antigamente a gente tinha, talvez, eu não queria dizer preconceito, né, com as coisas, mas era diferente, né? Tu enxerga isso também? Da sociedade ter mudado e... Sim, bastante. Eu não sei até que ponto isso é muito bom, muito ruim, né? Sim. Ô, Lucas, sabe uma parte que a gente não perguntou pra ela que é bem legal também? A parte dos perrengues de obra. Todo arquiteto tem uma história, alguma coisa legal que aconteceu, que no começo é um problema, mas depois a gente dá risada. Tem algum pra contar pra gente, Marina? Algum perrengue que você passou, alguma coisa engraçada, ou infelizmente triste, se tiver também, se tu quiseres contar, se não quiser também tá tudo certo. Eu acho que melhor foi o dia que eu cheguei eu coloquei um perfil no frame, no gesso, e o eletricista foi lá e instalou por fora do gesso. Não. De sobrepor. Eu cheguei na obra, olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? Não pode.
Ai, muita coisa, agora eu não vou lembrar de todas, mas essa que mais me marcou, assim, né, porque eu falei: "O que tá pensando?" Não tinha nem, né, em volta, não tinha nada, só ficou lá pendurado aquele negócio. Que gente, E como faz agora? E aí como resolve, né? Mas era possível de resolver ainda? Ainda tava fácil ou perdeu o material? já estava cortado, mas estava cortado errado. É, não. Nossa. E esse foi um daqueles. Deixa eu virar aqui pra câmera ver. Esse é um daquelas indicações que o cliente escolheu, o profissional. Não, eu acho que o eletricista Brincadeira, né? era um pouco mais simples, ele não estava acostumado com essas coisas de interior, as coisas assim, coisas complexas. Claro. Tadinho. Esse material se atualiza tão rápido, né? E eu acho que isso é o legal, né? Esse teu comentário ele foi perfeito. A obra ela é um lugar que vai dar problema. Eu acho que a forma como a gente lida com ele que é o diferencial, né? Preparar o cliente para esse desgaste emocional que ele vai passar, né? Que não tem como fazer diferente. É verdade. É por isso que tem que tomar um tempo no briefing, no projeto, para não chegar na obra e desesperar. Vamos ver o que vai dar, né? Apagar incêndio daí, né? Ah, paguei isso aí. Exatamente. Sai mais caro, né? Bacana. Marina, e para essas novas gerações que estão chegando no mercado, né? Qual é a mensagem que você deixa para eles? Eu acho que tenham coragem, não desistam, porque a arquitetura é incrível. Olha só. Muito bom. É aquela que toca no coração, direta, reta e objetiva, né? Legal. Marina, agora o mais importante. Para contratá-la, como que a gente faz? Onde que acessa? Onde que busca? O que que vai entregar? Agora é a hora do teu pitch aí pros teus clientes. O meu perfil no Instagram é mgiushi arquitetura. Tem o perfil no Behance, no Pinterest, no Facebook, tem meu telefone, mas eu acho que principalmente no Instagram, né, que as pessoas ultimamente. Tem o TikTok também, mas Legal. tem que atualizar. Mas lá já consegue ver no Instagram, já consegue ver os projetos Sim, também, já sim. consegue ter uma referência. Ter uma ideia do portfólio. Legal, legal. Ah, que bacana. Marina, a gente disse que conversa boa passa rápido, né? Então, infelizmente, a gente começa a entrar agora na nossa finalização. Eu queria te agradecer o teu espaço, ter disponibilizado o teu tempo para estar conversando com a gente. A gente Muito fica diferenciado. muito, muito feliz com isso tudo. E a gente fica à disposição, conte com a gente e muito obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. Parabéns, adorei. Imagina que isso. Agradecer bastante. E Lucas, pra gente ter mais conversas como essa, como é que faz? Tem que se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir lá no Instagram. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Até.